Mas afinal, o que é o iluminismo? Em algum momento da sua vida você ouviu falar esse nome, não é mesmo? Então venha com a gente aprender um pouquinho desse movimento extremamente importante que marcou a história. O iluminismo foi um movimento cultural europeu que se iniciou lá em meados do século XVII e foi ganhando forças no século XVIII, mais especificamente na França, que tinha como elemento central o conhecimento e a razão. Esse movimento se iniciou após a descoberta de grandes cientistas importantes da história, na época do Renascimento, que deram um pequeno passo para o assunto que vamos ver nesse vídeo. Por ser um movimento importante da época, ele ficou conhecido como o Século das Luzes. Mas por que desse nome? Você entenderá já já. Ainda, no século XVII e XVIII, havia uma predominância do absolutismo, no qual o rei e a Igreja Católica tinham um grande poder sobre a população da época, uma população que não possuía direito à voz, à igualdade e à liberdade de expressão, entre muitas outras coisas. Cansados de viver dessa maneira e discordando das atitudes tomadas na época, alguns filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, entre outros, quiseram dar um basta nessa situação e começaram a questionar-se o porquê que as coisas aconteciam daquela maneira, chegando com ideias baseadas no ponto de vista da razão, a fim de derrubar o absolutismo, a política mercantilistas, os dogmas religiosos e toda a ideia que eles pregavam no que chamavam de antigo regime. Eles diziam que suas novas ideias traziam a luz da razão para o mundo e, por esse motivo, o período ficou conhecido como Século das Luzes. Ok, já entendemos que a razão era o centro do iluminismo e que essas ideias vieram para derrubar as ideias absolutistas. Mas quais eram de fato as ideias desses filósofos e como elas influenciaram na sociedade? Basicamente, todos os iluministas defendiam que o conhecimento deveria ser construído através do pensamento racional e não apenas o que dizia na Bíblia. Foram então se afastando da igreja e se aproximando da razão e da ciência. Cada iluminista defendia uma ideia, como por exemplo, Voltaire buscava a liberdade de expressão, criticava a igreja e era a favor do conhecimento através da ciência e da racionalidade acima de tudo. Enquanto isso, Rousseau era a favor da democracia e da sociedade privada, onde deveria haver igualdade entre todos e o poder não deveria ser concentrado todo na mão do rei, dando voz à população. As ideias iluministas, com o tempo, foram ganhando forças, com a ajuda do filósofo Denis, que publicou uma enciclopédia onde diversos filósofos, cientistas e estudiosos da época expressaram suas ideias e fizeram crítica sobre o antigo regime. As espalharam por toda a Europa. A igreja, na época, se manifestou contra a publicação, já que as ideias iam contra ao que eles pregavam. Porém, muitas pessoas já haviam se baseado naquelas ideias. Além de ir contra a religiosidade, os iluministas começaram a questionar também a esfera política, onde muitas classes eram mais privilegiadas que as outras. Dessa forma, os filósofos, inclusive Montesquieu, propôs a divisão do poder em três esferas políticas: o poder legislativo, executivo e judiciário, que era a favor do respeito à liberdade e à vida. Além dos direitos políticos do cidadão, que são impostos até os dias atuais, vale ressaltar que os iluministas não eram ateus, eles só eram contra a religião de teoria e a igreja vazia, ou seja, eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Por último, temos uma coisa chamada despotismo esclarecido, que foi basicamente o fato de alguns reis usarem as ideias iluministas para fortalecer as ideias absolutistas. Em alguns países, com a economia mais fraca, essa ideia deu certo. Porém, como por exemplo na França e na Inglaterra, essa ideia não rolou. Isso porque na Inglaterra o absolutismo já tinha acabado e na França porque as pessoas já estavam bastante influenciadas com novas ideias. Essas ideias conseguiram então acabar com o governo absolutista, o que foi um marco entre a transição da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Elas influenciaram alguns movimentos, inclusive a Revolução Francesa, um período onde se conquistaram o direito da igualdade, que são pregados atualmente, mas isso é assunto para um outro dia.